Vivências humanas ou experiências espirituais. Qual é a realidade de cada um deles? E o nosso primeiro assunto é: a palavra constrói a realidade. Eu sou o professor José Souza e vamos em busca do conhecimento por meio da palavra do Eterno, as Sagradas Escrituras. Sejam bem-vindos, amigos e amigas em Cristo, que nós possamos ser edificados, transformados por meio desta palavra, desse ensino de hoje. Hoje começaremos a falar sobre a origem, depois, em outros momentos, vamos falar da questão de geração, vamos também trazer estudos sobre legado e também vamos falar sobre eternidade. Agora vamos juntos para o que interessa, em busca de conhecimento. Hoje nós vamos estudar a palavra constrói a realidade. Provavelmente você já ouviu alguém falar ou também já disse algo a este respeito, que aquilo que você fala muitas das vezes acontece. Existem muitos estudos que falam até da questão da mente positiva, por exemplo. Aquilo que você fala, você atrai positivamente através da sua mente, as palavras que você declara, isso, a cooperação do universo, vamos dizer assim, aquilo que você joga para o universo, muitas das vezes traz em acontecimentos para a vida, para a sua vida, para o cotidiano. E é nesse contexto que a gente vai estudar. Ver o que verdadeiramente tem sentido e aquilo que não tem sentido, por meio da palavra do Eterno. E uma das questões que eu quero deixar para esse início de conversa, de ensino, você acredita que a palavra ela tem o poder de mudar a tua vida? E se sim, quais palavras você tem declarado ultimamente? São palavras de vitória ou palavras de derrota? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Palavras positivas ou palavras negativas? Porque, de acordo com o que você tem lançado, ou seja, as palavras que você tem proferido, elas criam a tua realidade. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. A primeira questão que devemos compreender, e para uma forma mais didática, e que a gente consiga explorar um pouco esse tema, eu trouxe de duas construções. A primeira é que a fonte de tudo isso está dentro de nós e, ao mesmo tempo, a compreensão da palavra está fora de nós. Num primeiro momento, a gente vai fazer a compreensão desse termo fora de nós. Quando a gente remete ao termo que a palavra constrói a realidade fora de nós, a primeira questão que vem à nossa cabeça, à nossa mente, é como que o mundo foi criado. Qual que é, de fato, a origem da humanidade? E a primeira questão que vem quando estudamos a Escritura, e é a base do nosso estudo, é que fora de nós, tudo foi criado, tudo existe através do Criador. Tudo está centrado no Pai Celestial, no Filho, o Messias, e no Espírito Santo. Então a gente vai buscar entender, vai buscar essa compreensão através da revelação que encontra-se nas Sagradas Escrituras. A primeira questão que a gente precisa compreender, e é muito importante, por isso que eu trouxe esses dois entendimentos do fora de nós e do dentro de nós, para trazer uma forma bem simples, é que quando o mundo foi criado, se a gente olhar a criação a partir do que a gente estuda nos livros de escola e o que foi ensinado até hoje pelo sistema, pelo mundo, né? O mundo, ele tem uma origem no homem e a gente é um processo de evolução. Mas será que é isso mesmo? Você acredita nessa realidade? Porque se você acredita no que nós acreditamos, você vai fazer e vai entrar no estudo comigo nesse momento através de Gênesis 1, de 1 a 4. Por quê? Porque a gente precisa entender que o nosso Criador é um Senhor e que foi Ele, foi o nosso Pai Eterno que criou o mundo. Em Gênesis 1, de 1 a 4, nos ensina o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, foi o nosso Pai que criou o céu e a terra.
o homem, ou nada disso que vivemos hoje, ou que as gerações anteriores viveu, e que as gerações irão viver, as gerações futuras, nada disso existiria se o nosso Pai não tivesse criado. Então a primeira questão que a gente tem que entender, que a palavra cria a realidade, a gente começa a compreender essa dimensão através do próprio Deus, do Deus vivo. Olha, vamos entender a parte desse versículo. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Por que eu trouxe esse versículo aqui para a gente ter essa base na questão da criação do mundo? Quando a gente verifica no versículo 3, a palavra ela é bem categórica. E disse Deus. Então, a realidade que a gente vive hoje, o mundo invisível passou a se tornar visível. O mundo que a gente conhece hoje, ele é visível porque o Senhor, o nosso Pai, determinou uma palavra. E essa palavra se tornou realidade. Então, é importante a gente ter este contexto para a gente entender que a palavra lançada, antes de estar dentro de nós, que vamos ver na sequência, ela está fora de nós, no Criador. Então, tudo o que o Criador falou através da sua palavra é a verdade. E através dessa palavra foram construindo realidades, foram construindo vidas. E isso é o que a gente quer que vocês compreendam a partir deste ensino de hoje. A segunda questão é quando o Messias, o próprio Filho do Pai Eterno, ele veio ao mundo. O Messias, ele estava com o Pai e com o Espírito na criação de todas as coisas. Esse é o entendimento que a gente tem. Porque tudo foi criado desde o princípio pelo Criador. Mas aonde a gente tem essa revelação? Quando o Messias veio ao mundo em carne como nós? Não. Vamos observar João 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4. A primeira parte do verso 1, olha só o que João fala. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ah, como a palavra é poderosa. O verbo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, ele se transformou homem para morrer pelos nossos pecados. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. A gente tem esse entendimento, já compreendendo que o Pai criou todas as coisas através da palavra. O Filho era a palavra e é a palavra em vida. Então ele veio fisicamente para revelar o Pai e todas as coisas que foram criadas por meio do Pai. Então é por isso que a palavra diz que ele, o nosso Senhor, o Messias, ele é a luz dos homens. Mas não para por aí. Se a gente continuar a buscar esse entendimento, a outra parte que a gente precisa compreender para fechar essa primeira parte do externo é aqueles que servem a Deus, aqueles que vivem por meio da palavra, aqueles que aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador e mediador entre o Pai e o homem. Nós temos o Espírito Santo de Deus para atuar na nossa vida. E é importante a gente ter essa compreensão, porque a palavra, ela constrói a realidade. E a gente precisa entender que tipo de homem nós somos, para essa construção ela realmente ser em alicerce sólido, do que a gente construir palavras através do engano. E é o que a gente vai ver também um pouco sobre isso. Romanos 8, 26 a 25, ele traz esse pensamento mais claro. No versículo 26 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos
santos. Olha o poder do Senhor. Quando nós não conseguimos exprimir palavras, seja por dor, por tristeza, por mágoa, seja qual for o motivo da sua emoção, seja qual for o motivo do seu sentimento, o que estiver passando na tua vida, que você não conseguir expressar palavras, só os seus gemidos já chega ao coração do Senhor. E o Espírito Santo que intercede por nós, ele leva, ele transforma essas mensagens, esses sentimentos, essas emoções em palavra. Isso não é maravilhoso? Acredito que sim. A gente entender essa primeira parte, que toda palavra ela é constituída através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz com que a gente mude a nossa perspectiva e a forma de pensar sobre as coisas. Se você é um servo de Deus e declara palavras, que palavras você tem declarado? Porque isso muda a tua realidade e também pode mudar a realidade de outras pessoas. Às vezes tem filhos de Deus que passam a vida toda reclamando, murmurando, jogando maldição sobre a própria vida, outra vez sobre a vida dos filhos. E aí não entende porque está passando por situações difíceis. Dessa forma, o objetivo do nosso ensino de hoje é que você busque olhar de uma forma bem simples, num vídeo bem curto, de forma diferente. Agora vamos olhar a segunda parte, a questão do dentro de nós, ou seja, a palavra colocada dentro de nós, do homem. A primeira questão que eu quero que você compreenda, e que eu tive que buscar essa compreensão, é o dom. O dom da palavra, o poder de Deus que Ele colocou dentro de nós. O Pai Eterno dá ao homem o dom de construir a realidade por meio da palavra. Você pode declarar sobre a sua vida bênção. Você pode declarar sobre a sua vida vitória. Você pode mudar a realidade da tua vida, seja ela qual for, seja de enfermidade, seja de escassez, seja de miséria, seja o que estiver passando na tua vida, você pode mudar a realidade. E isso eu vou mostrar através da palavra. Vamos ver primeiro o Adão, ele colocando nomes na criação. Gênesis 2:19. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Se você pesquisar, por que eu trouxe esse texto? Se você pesquisar hoje, a ciência, todo nome de animal que Adão deu, está composto em cada animal. A ciência estudou, e toda a parte DNA, todo o nome científico, vamos dizer assim, representa aquela criatura que Adão deu o nome. Então, olha o poder, olha a importância de você lançar uma palavra sobre outra pessoa. Seja dar um nome ao seu filho. O nome do seu filho, você já pode dar a ele bênção desde o seu nascimento, através do nome que você escolhe para ele.